Olá a todos, meu nome é André Krauten. Nós estamos aqui hoje para dar sequência aos ciclos de palestras virtuais em tempos de pandemia do grupo Espírito Irmão Ismael. E o tema proposto para nós foi a necessidade da encarnação. Texto que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 4. Também nós achamos referências no Livro dos Espíritos, no capítulo 2. E, primeiramente, a gente tem que fazer uma compreensão de que a questão da morte, a questão da escatologia, como nós dissemos, é o princípio mais conflitante que nós temos na humanidade. O que acontece conosco quando partimos? Sempre na história da humanidade, isso foi um tema de discussão, um tema de profunda controvérsia, mas sempre relatado com todos os povos. Desde o tempo dos gregos, que já falavam sobre a existência do espírito, em relação aos egípcios, que nós podemos ver até hoje nos seus hieróglifos, a questão de toda a preparação para a vida além do túmulo. E também vemos bastante isso na vida do povo judeu. Como somos uma crença de cunho cristã, a questão do evangelho sempre é uma questão levada bastante em consideração. E no tempo de Jesus, existiam vários grupos religiosos. Existiam os fariseus, os saduceus, tá? Os doutores da lei. E deste grupo político-religioso, o único que não acreditava em encarnação, a encarnação era em ressurreição, eram os saduceus. Eles não acreditavam em nada, morria, acabava. Porém, os outros grupos religiosos acreditavam na existência do espírito e de que haveria a ressurreição. E esse dogma em relação à ressurreição foi criado pela Igreja Católica e depois no Concílio de Nicéia, em 325. Até porque isso está contido nos textos bíblicos, né? Então a Igreja ela tinha que se posicionar em relação a esta questão. E dentro do próprio Evangelho, dentro dos textos canônicos, né, e no Antigo Testamento existem várias citações em relação à questão da ressurreição, né? Mas a ressurreição nada mais é do que o que nós, espíritas, chamamos de reencarnação. A ressurreição ela não pode ser tratada como a volta ao corpo, mas sim a nova existência, né? A oportunidade do indivíduo retornar a esse plano, né, com um outro corpo. Isso, na questão da ressurreição, como nós vemos nos textos canônicos, nos textos da Bíblia, poderia se colocar a questão de Lázaro, né? Lázaro ele não estava morto, ele estava no estado catatônico, ele estava no estado de letargia, como os textos do Evangelho segundo o Espiritismo nos colocam, né? Então ele não havia, vamos dizer assim, desencarnado. Então ele ressurgiu, vamos dizer.
Agora, na questão da transfiguração, por exemplo, de Jesus, se coloca na questão de Elias, né, essa questão de Moisés, né, não teria como eles estarem dentro, ter encarnado em um outro corpo. Então, por isso que se faz essa distinção. Então, é uma pena confusão de termos. Num texto que nós temos aqui, que é o Evangelho de São João, no capítulo 3, Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer quando está velho? Como ele entrar no novo ventre de uma mãe e nascer na segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido para a carne é a carne, e o que é nascido para o Espírito é o Espírito. Não te maravilhes que eu tiver te dito. Era necessário nascer de novo. Então, como em vários textos do Novo Testamento existem textos que, se tu for tomar de forma literal, tu não vai conseguir compreender, vai ficar com um sentido muito vago. Com a chave do Espiritismo, nós conseguimos entender bem o que essas palavras dizem. Naquela época, a questão da água era uma coisa muito importante. A água não era com uma conotação como nós conhecemos hoje, como algo para beber. A água, se acreditava que através da água Deus havia criado o mundo. Naquela narrativa bíblica que tem do início dos tempos, da aurora dos tempos, né, Deus criou a água antes de criar a terra. Então, a água ela tem uma conotação de criação e normalmente é vinculado à questão da criação de alguma coisa, principalmente para o povo judeu. A questão do espírito, da mesma forma. Então, Nicodemos era saduceu, então ele estava com dúvidas em relação a essas questões de que Jesus vinha trazer. Então, fez questionamentos, mas como pode voltar para o ventre de sua mãe? Né? É evidente que Jesus não dá a chave pronta para ele entender, mas ele explica que através do batismo, que era usualmente feito por João Batista e depois por Jesus, que era o batismo com água, simbolizando o homem novo, o homem adquiria um novo espírito. Mas fazia uma distinção daquilo que era da carne, do que era da água, e daquilo que era do espírito. A relação do homem novo é a escolha que ele faz para ser um novo homem. E a questão do espírito é que nós necessitamos de um aprimoramento para nós termos uma melhora enquanto espírito, enquanto indivíduo. Aí na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual a finalidade da encarnação. E os espíritos assim respondem: Deus a impõe a fim de levá-los à perfeição. Para uns era uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso que está a expiação. A encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte na obra da criação. É para executá-la, ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E desta maneira, concorrendo para a cocriação da obra geral de Deus e também progredir. Então a gente tem bastante
coisa para a gente falar aqui, né? Deus nos criou enquanto espíritos simples e ignorantes e nos colocou nesta ordem, neste planeta, nesta situação, o único intuito de aprendizado, como uma criança colocada na vida. Ao longo dos tempos, ela vem se aprimorando e aprendendo com seus erros. Não existe forma de nós progredirmos se nós não experimentarmos a condição humana. A necessidade da encarnação, ela é principalmente ou categoricamente para que nós expiemos as nossas faltas ou para que nós tenhamos alguma missão, né? Então, assim, para entender bem, né? Expiação é uma situação de vida através das quais nós reparamos nossos erros cometidos no passado, corrigimos o que fizemos de errado, ao mesmo tempo que nos desenvolvemos com a dor bem suportada que ela, a expiação, nos traz. Pode ser comparada como uma pena criminal por delinquência, né? Na verdade, quando se pune um delinquente, a gente não quer punir simplesmente, a gente quer que ele, né, se reajuste em relação às suas faltas. Então, aqui já coloca para nós uma coisa bem importante. Por que nós estudamos a doutrina espírita? Por que nós tocamos tanto na questão da reforma íntima? Né? Por causa de nós não adquirirmos mais débitos perante a justiça divina. A gente está num mundo onde que o mal ainda prevalece. Então, invariavelmente, nós sofremos. Jesus já dizia para nós que a felicidade não é desse mundo. Nós estamos neste mundo, de certa forma, para sofrer, para o bem sofrer. O bem sofrer é sofrer o seu sofrimento com resignação, com aceitação, com compreensão daquilo que estamos passando e que aquilo é momentâneo. O mal sofrer é revolta. Revolta em relação às situações que nos acontecem, os males que nos permeiam, as doenças que nos afligem. E também falamos, né, que estamos no mundo de provas e expiações. E as provas, né, é uma tarefa em que o Espírito é colocado ou concorda em realizar a pedido dos seus superiores, né, os espíritos superiores, com uma tarefa, com uma dificuldade, que estão ligadas aos erros passados, né, que estão relacionados às nossas relações de além-túmulo. Isso significa dizer da seguinte maneira, né, nós estamos no mundo para aprendizado como numa escola. Né? E nessa escola nós aprendemos matérias. Nós aprendemos a matéria e para saber se nós fixamos essa matéria, nós somos colocados em testes. Né? Então, estes testes são as provas. Às vezes somos colocados em situações em que não compreendemos num primeiro momento, mas a gente tem que sempre fazer uma avaliação em que condição está acontecendo isso e o porquê que isso acontece. Se é por uma questão de que a gente tenha que pagar um débito ou é uma prova imposta. Né? Uma prova imposta por nós ou pela espiritualidade. Né? Como eu disse, Deus nos criou simples e ignorantes, justamente para que nós tivéssemos a oportunidade de aprender. Todos nós viemos daquele tempo de Jesus. Então, imaginem que se calcula em torno aí de 18 gerações, ou não, 20 e poucas gerações, mais ou menos, que se passou
Quanto tempo, quantas vezes encarnamos e desencarnamos, quantas pessoas nós nos ligamos durante esse tempo, quanto afeto tivemos, quantos erros e delitos cometemos. E hoje estamos aqui, tendo novamente uma oportunidade de estar encarnados e de poder desenvolver, de poder melhorar para sermos co-criadores do projeto de Deus. Vejam, uma pergunta que é muito recorrente: por que Deus já não criou todos os espíritos já perfeitos, né? Já que Deus cria tudo? Porque não teria sentido se nós não fôssemos co-criadores da obra dele. Nós somos responsáveis para o desenvolvimento desta orbe, deste planeta. Vivemos num período de provas e expiações, e vamos passar para um mundo de regeneração. E quando que nós vamos passar por esse mundo de regeneração? Somente quando nossas atividades aqui, quando nós, enquanto espíritos, melhorarmos, né, a nossa condição espiritual. Uma outra questão interessante que Haroldo Dutra faz em relação à questão das provas, né, seria da seguinte maneira, assim como uma analogia para nós compreendermos um pouco em relação às provas do que temos que passar. Né? Imagina, nós sabemos que houveram, né, 3 revelações. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e depois a que os Espíritos nos trouxeram. Mas em relativo a Moisés, imagine Moisés vendo o seu povo conflituoso, sobe até a montanha para poder rezar e orar a Deus e pedir conselhos, e ele vê lá aquela manifestação espiritual, né, a sarça ardente, o Espírito falando com ele, né, Deus mesmo falando com ele, e lhe passando os mandamentos ali, né, Deus ali presente, materializado na frente dele. Ele se maravilha com aquilo. E ele poderia simplesmente ficar ali e dizer: meu Deus, eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. Né? E, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E aí Deus diz para ele: vai para o deserto. Mas como assim, meu Deus? Eu quero ficar aqui contigo. Não, vai para o deserto. E se sabe pelas escrituras que Moisés passou uma geração no deserto até chegar à terra prometida. Isso tem um caráter simbólico muito importante, porque foi feita uma revelação para ele de algo maravilhoso. É como nossa vida. Nós recebemos uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, nós nos tornamos espíritas, nós nos tornamos cristãos, se acreditamos na doutrina cristã, nós aceitamos estarmos na condição que nós nos encontramos hoje, e nós somos convidados a ir para o deserto, a sermos testados. Porque, veja, se nós pegarmos o texto no Velho Testamento e ver o que Moisés passou no deserto, passou fome, sede, passou dificuldades, as mais difíceis atribulações do ponto de vista político, naquele grupo que ele tinha, nas tribos que ele acompanhava, teve que tomar decisões, teve que criar leis, teve que cuidar dos atritos que existiam entre as tribos. Ali foi testado para testificar aquilo que ele tinha ganho em mãos. E da mesma forma, nós somos convidados a ir ao deserto também. Nós seremos testados em relação às nossas situações. Não basta simplesmente nós acreditarmos em Deus. Não basta simplesmente nós achar que dizer-se cristão é o suficiente.
Nós temos que procurar melhorar em todos os aspectos, né? Porque aquele que não sabe para onde vai chegar em qualquer lugar. E não é esse o objetivo da encarnação. A encarnação é uma oportunidade muito grande, muito nobre que nós temos de melhora. Também não podemos delegar pela essa questão da encarnação, de que numa outra existência eu vou ser melhor, ou vou conseguir melhorar aquilo que eu não consigo agora. Porque sempre aquilo que é deixado para depois, né, a gente sabe que nem sempre a gente vai ter uma oportunidade para resolver. Né? E a gente sempre sabe aonde que a gente pode melhorar. A gente sempre sabe aonde que pode dar um pouquinho mais. Né? A gente deveria fazer uma pergunta sempre. Qual é a minha expectativa de melhora em relação à minha vida? 10%? 20%? 30%? 50% nessa encarnação? A gente pode, né, que pode até piorar. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que aproveitar cada minuto, a cada instante, para fazer uma reflexão sobre a nossa vida, fazer uma reflexão de como está indo a nossa existência. A oportunidade, né, que nos é dada de encarnar. Sabe-se pelos textos, pelos livros do Chico, né, do Divaldo, que, numa média, existem 8 desencarnados para cada encarnado. Então, vocês imaginem o quanto de espíritos esperam pela oportunidade de estar aqui nesta ordem e poder pagar os seus débitos ou tentar as suas provas para que consiga melhorar enquanto espírito. Que o objetivo do espírito é a felicidade. Mas não a felicidade deste mundo, mas sim a felicidade enquanto espírito puro, na evolução, né, desse espírito lá no plano espiritual. Nós, quando chegarmos na erraticidade de novo, chegarmos no mundo espiritual, né, nós vamos ter uma noção bem exata da oportunidade como foi aproveitada. Que nós possamos aproveitar todas as situações, por mais difíceis que possam nos parecer, para aprendizado. Como esse momento que a gente está passando, de isolamento, de pandemia, de crises mundiais, crises também da ordem de natureza, sabemos aí de um grande tufão que pode atingir a China. Grandes situações que afligem a humanidade são grandes oportunidades de melhora da humanidade. E quando nós falamos da humanidade, nós falamos da gente. É evidente que nós devemos ter todos os cuidados possíveis com essa pandemia, mas a gente tem que ter fazer uma reflexão em cima da esperança que isso nos dá, de oportunidade de nós passarmos por essa situação e por essas dificuldades da melhor maneira possível. Um desencarne nunca é uma perda, por mais difícil que ela seja na nossa vida, mas sim é uma oportunidade daquele espírito de evoluir. Então, assim, meu irmão, que possamos, né, fazer uma reflexão sobre a nossa vida, fazer uma reflexão sobre o que estamos fazendo, sobre a nossa existência e procurarmos avaliar todas as situações e tirar o melhor proveito delas.
que possamos fazer isso da melhor maneira possível e que todos possamos passar por esse momento com paz e tranquilidade. Que assim seja.